Olá, professor Antônio Carlos. É um grande prazer receber você aqui na Faculdade de Educação da USP. O professor Antônio Carlos Luz Correia é professor lá na Universidade de Lisboa, em Portugal, no Instituto de Educação. E temos algo em comum, né, professor Antônio Carlos? A gente já tem uma convivência, né? Somos colegas diários, também amigos, né? Em torno de uma questão que nos une, que é o tempo escolar, né? Então, a gente já trabalha há cerca de 20 anos com essa questão do tempo na escola. E o professor Antônio Carlos veio para o evento justamente, né, trazer não só essas contribuições que são muito relevantes, e também nos presenteia, né, com a publicação de um livro sobre o tempo, que para a nossa área na educação é muito importante. Então, professor Antônio Carlos, você poderia contar um pouco para a gente, afinal, qual que vai ser a sua colaboração, as contribuições que você traz aqui para a nossa mesa, né, desse evento, qual que é a importância dessa discussão sobre o tempo, que você vem há anos, né? Temos aí colaborações, e contar então o que a gente pode ter aí das contribuições desse objeto tão importante. Certo, eu agradeço, é um privilégio, realmente a honra é minha e o privilégio, a oportunidade de estar aqui. De facto, trabalhamos há muito tempo nesta área do tempo e das escolaridades, do tempo e as temporalidades da escola, e é uma dimensão que, e nesse sentido a minha participação na mesa será o resultado deste percurso de pesquisa e de trabalho com vários investigadores, entre os quais você, porque é uma dimensão que muitas vezes é dada como adquirida, ou seja, o tempo e a temporalidade são assumidos como dados naturais, que não é preciso trabalhar. Ora, o tempo, e aqui distinguindo tempo de temporalidade, porque o tempo, quando falamos de tempo, falamos na dimensão institucional de um modo de socialização próprio, que é o modo de socialização das crianças e dos jovens na escola, é um tempo global, mas depois aquilo que realmente, do ponto de vista organizacional, existe são temporalidades, ou seja, a forma como cada um vivencia essas regulações do tempo. E o tempo está omnipresente, mas está omnipresente através daquilo que fazemos, através das atividades, através da forma como o espaço é organizado, através dos ritmos de aprendizagem, através das didáticas, através de tudo o resto. Portanto, por exemplo, só para dar um pequeno exemplo, a atividade que se realiza determina um pouco a temporalidade que vai existir, porque uma coisa é o ensino expositivo, que requer um determinado ritmo e uma determinada duração, e outra coisa é, por exemplo, formar os professores para trabalharem em atividades chamadas mãos na massa, que é de as crianças e os jovens participarem, desenvolverem o sentido crítico. Ora, isso implica durações, ritmos, articulações completamente diferentes, que têm implicações no espaço, nas interações, no mobiliário, nos materiais que se utiliza. Portanto, a temporalidade, os ritmos, estão associados a tudo aquilo que faz parte da nossa atividade escolar. E alterar, por exemplo, a duração de uma aula, não alterando a natureza das atividades, muitas vezes conduz ao fracasso, e por vezes as pessoas não percebem porque é que, aumentando a duração ou encurtando a duração, mas sem mexer na estrutura da aula, porque é que depois não resulta? E não resulta precisamente porque o problema não é a quantidade do tempo, é a natureza do tempo e das durações e que as interações e o tipo de atividades requerem. Portanto, o que eu tenho feito e o que eu fiz neste livro, e que vou, de alguma maneira, amanhã, de uma forma mais circunscrita, tratar, até porque
Hoje em dia estou a trabalhar num desenvolvimento da linha de pesquisa, associando esta forma de conceptualização do tempo escolar à intervenção dos médicos e da medicina na construção daquilo que são as nossas convicções do que é correto e do que não é correto, do que é natural na criança ou do que não é. E só para um pequeno parênteses, nós achamos que a natureza da criança é aquela que a pedagogia nos diz que é. Ora, a natureza da criança construída pela pedagogia é completamente artificial e tem como pano de fundo a realidade da escola, ou seja, quando se aplicam os testes mentais, os testes que determinam se a criança tem um ritmo de aprendizagem normal ou mais acelerado ou mais lento, assumimos que ela está a refletir as suas características naturais. Não está, porque pressupõe variáveis ocultas, como, por exemplo, a familiaridade com a língua escrita, a rapidez com que processa, se tem um relacionamento com os saberes mais gráfico, menos gráfico, e, portanto, é uma natureza que nós assumimos como invariante, como um a priori daquilo que serve para distinguir os alunos das dificuldades de aprendizagem, e foi a medicina que conferiu essa certeza. É científico, são os médicos que dizem, então deve ser verdade. E sendo verdade, a gente prescinde de questionar, deixamos de assumir isso como uma construção social. E daí que seja tão difícil, é um pouco aí que eu quero chegar amanhã, que seja tão difícil mudar a escola, porque há muitos modelos, há muitas escolas que procuram mudar, muitas correntes de opinião, que sistematicamente acabam por fracassar. E apesar da generosidade das intenções, apesar de serem justas em algumas apreciações, só que são unilaterais na forma como abordam as questões, porque na raiz das alterações da arquitetura escolar, do próprio conceito de escola graduada, a medicina orientou as verdades em pedagogia para a criança individual, não é? Toda a construção é individual, mas a pedagogia escolar é coletiva. E, portanto, há uma temporalidade individual de cada criança que é analisada no processo de aprendizagem, que é tratada na formação dos professores em didática, mas que raramente é considerada na sua lógica coletiva. E aquilo que determina, como qualquer professor do ensino básico ou outro sabe, muitas vezes a dinâmica pedagógica resulta não estritamente da relação individual que cada criança estabelece com a aprendizagem e com os saberes, mas com as dinâmicas coletivas. E, portanto, há uma temporalidade coletiva e há temporalidades individuais. O problema é que a pedagogia construiu a legitimação ou a validação da pedagogia coletiva baseada nas temporalidades individuais. Hoje em dia, o próprio contributo das neurociências, dando ênfase ao trabalho coletivo, ao trabalho colaborativo e o papel que isso tem no processo de aprendizagem, de alguma maneira mostra que também no campo médico há transformações que podem ser importantes para a alteração do modelo de escola que temos. Só para terminar, porque o modelo de escola que temos foi um modelo concebido e legitimado, como eu disse, pelos médicos, para produzir a norma, para homogeneizar, para pôr todos iguais. A própria legislação dizia muitas vezes, há que eliminar a diferença, a diversidade, o sotaque. É preciso transformar todos em cidadãos, e os cidadãos são todos idênticos. E, portanto, não é fácil alterar uma dinâmica que tem quase 200 anos, não é? Se recuarmos à afirmação do modelo da escola graduada, e que as pessoas interiorizaram como sendo a forma de aprender, como sendo a escola. E sem irmos aos fundamentos da racionalização dessa organização, é difícil. E nela está sempre a dimensão temporal, estão sempre as temporalidades também.
dentro daquilo que é possível eu conter-me num espaço gerível mas penso que, não sei se ficou claro, as linhas principais da argumentação, mas é isto. Sim, a gente agradece a sua presença Eu é que aqui agradeço. no Brasil, no Prazer São é Paulo. E o livro do professor Antônio Carlos, intitulado O Tempo e as Temporalidades da Escola em Portugal, séculos 18 a 20, com um prefácio do Antônio Nova, né? É verdade, ele deu-me esse privilégio de fazer um prefácio bem generoso e bem simpático. O livro, com certeza, né, vai trazer muitas contribuições para esse debate acerca do tempo e das temporalidades. E o professor doou um exemplar à nossa biblioteca, né, professor? Então, ele está acessível aí aos nossos docentes, discentes, para conhecer o livro na íntegra, né? Então, a gente agradece e fica muito contente Eu é pela que agradeço. sua estada.